Bem, pessoal, então mostrar para vocês como a peça ficou. E os amigos perguntaram por que não planou na fresa, que não planou na fresadora. Olha, a fresa que eu tenho é essa aqui. Acho que ela dá uns 65 milímetros mais ou menos. Então toda vez que eu der uma passada aqui, essa é de aço rápido. Então toda vez que eu der uma passada, ela vai ficar um pequeno rastro. E a operação é mais demorada que no torno. E já no torno, como é uma peça irregular, eu pego por aqui. A operação é um pouco mais complexa que fosse na fresa, né? Um pouco mais perigosa, esse tipo de operação. Por isso eu falei para vocês naquele outro vídeo. A outra peça é maior que essa, então vou fazer 4 furos nela. Eu fiz furo aqui mais ou menos de 8,9 milímetros mais ou menos. E aí, passei o macho de 10 por 1,5. Então ficou bem apertado mesmo os parafusos. Essa outra aqui é maior, então vou fazer 4 furos, vou limpar ela aqui e fazer 4 furos, dividir o meio da flange certa, essa flange que eu fiz. Olha, essa flange ela era de uma peça do Fusca, eu esqueci agora no momento, mas eu acho que é o diferencial do Fusca isso aqui, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é aquela parte ali do cabeçote dele, do mangote ali, do diferencial dele aqui, mais ou menos isso aqui, olha. Aqui. E aqui pega as cruzetinhas aí. Acho que é isso. Então, cortei ela. Interessante que ela é ferro fundido. Aqui é macio, mas aqui nessas pontas é duro. Tive que diminuir a velocidade de corte para ela trabalhar melhor. Chegou aqui, veio trabalhando bem. Quando chegou aqui começou a apitar. Opa! Então o torneiro também tem essa coisa de estar ouvindo o material, né? Quando ele apitou, tem um erro. Depois a gente fala sobre isso. Então, nessa aqui eu vou limpar ela ali, vou fazer os furos, sentar corretamente aqui. Como ela é maior, requer mais cuidado ainda que a outra. Como eu falei para vocês naquela outra lá, toda vez que a peça passa, que ela tá saindo aqui, aqui não, enquanto estiver trabalhando nesse círculo aqui, todo o apoio é bom. Mas quando ela sai aqui na ponta, que ela passa na ferramenta, é como se desse uma marretada aqui na ferramenta e viesse arrancando assim o cavaco ali, ó, o excesso de material. Então por isso temos que tirar pouquinho, como eu mostrei para vocês, para ela vir só dando uma pancadinha. Mesmo assim, ainda dá um golpe ainda, né? Então, fazer esse processo aí e vamos ver o resultado. Então aqui, olha, eu já dividi a peça certinho. Aqui, sentei ela em cima da minha fresadora aqui, para mim fazer a operação de furar. Broca, botar na pinça certinho, colocar aqui. E aqui, centrar ela no canto certinho, no meiozinho do furo. Faço o furo, aproveito que ela ainda está na direção aí do furo. Coloco o macho, inicio para fazer a rosca. E aí tiro ela. E aí coloco o gira-macho e termino essa rosca aí. Porque essa fresadora ela é rápida, ela não é fresadora rosqueadora. A velocidade dela mais baixa é 60 RPM. E alta aí ela vai e termina quebrando o macho. Então, fazer ele manual mesmo aí aos poucos, vai e volta. É uma chapa grossa e dura. É um pouco dura, não é tão mole assim. Esse material quando ele é grosso ele pega um bom aço aí. Ou melhor, uma boa quantidade de carbono, né? A gente sempre fala isso, é um aço bom. Mas o que determina aço, ferro, a dureza do aço é o carbono. Então, vou iniciar essa operação e vou mostrar a vocês. Então vamos lá, como essa máquina ela tem a opção do automático, e aí eu coloco uma velocidade baixa, vai estar furando muito bem aí a chapa com esse tipo de broca. Então, vamos iniciar aqui a operação. Já deixei a broca aproximada ali, como o material está retinho aí, ele vai, a broca não vai ficar correndo para lá e para cá no início do furo. Essa operação demora um pouco, vocês viram aí, ela estava estralando aí um pouquinho, que ela estava muita pressão. Quando está com muita pressão, ela estrala um pouco e volta a broca um pouco. Então,
ela estava cega. Eu tirei ela, molei, afiei, deixei afiada e agora é esperar cortar. Desce bem devagarinho. Aí quando chegar embaixo no furo ela já volta só. Eu regulei ela para ela voltar sozinha. Pronto, já chegou embaixo no furo, ela volta. Aí já poderíamos mudar para o outro furo, mas aí eu quero aproveitar que ela está centralizada, colocar o macho aqui e fazer logo essa rosca aí. Eu aproveito a ferramenta, faço a pré-entrada dela aqui para ela pegar alinhado aí e depois eu faço manual. Então olha aí, olha. Desengrenei ela, que agora o macho cai certinho aqui, olha. É só para ele iniciar essa rosca aí e deixar ela alinhadinha. Que está no mesmo furo, como a gente não mexeu para lugar nenhum, vai ficar alinhada aí. Pronto, aqui eu engreno ela, puxo o freio e tiro. Deixo o macho aí. Aí vocês viram que aí ele ficou alinhadinho aí, ó. Agora meu gira macho. E agora a operação. Um pouquinho do fluido aqui de corte. Esse fluido de corte aqui que eu fiz é o óleo diesel com óleo lubrificante, ele ajuda bastante. E aí essa operação aí até terminar, um pouco lenta, mas necessária. Neste processo aqui a gente viu que o macho pesou, tá na hora de voltar ele, dar um quarto de volta nele aí. E aí girando. Se ele permitir a gente dar uma volta completa, a gente dá. Mas dependendo da dureza do material, não dá pra gente dar uma volta completa. Tem que quebrar o cavaquinho dele antes. Olha, tem máquina de rosquear que a gente coloca o torque que a gente quer, para ela não quebrar o macho. E ali ela chegou naquele torque ali, ela volta um pouquinho. Para sentar a peça não pode ter cavaco aqui, né? Pra gente deixar ela certinha para já guiar o outro furo. Ela entrou justinha, não ficou aquela rosca aberta para... Porque só para guiar a outra ali, nos apertar. Então aqui, olha, eu posso pegar a broca aqui para deixar ela alinhadinho, ó. Como ela tá aí. Às vezes se eu fizer assim, escolher um canto, ela pode ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Agora se eu fizer isso aqui, ó, e por exemplo aqui, se eu puxar, ela só procura o centro. Como esse é o furo retinho com ela, eu faço isso aqui para ele ficar o mais certo possível. E como eu falei, já tinha medido antes certinho. E aqui a ferramenta vai andar em linha também, ela vai parar certinho aqui no ponto. Então, continua essa operação aí. Não vou mostrar a vocês furo por furo, que você já viu como é a operação aí dos sinais de furo. Então olha aí, os furos já foram feitos, os 4. Como eu falei para vocês, fiz um aqui, botei o parafuso, alinhei, fiz o outro aqui, coloquei o parafuso e ficou certinho os furos. Para eles não baterem errado, e aí tá fazendo o trabalho que duas vezes. Agora a peça vai ficar sentadinha e segura. Isso é o importante quando a gente vai usinar uma peça, né? Depois eu vou apertar ela aqui correta. É agora. Isso depois do meio-dia, que agora já está na hora do rango. Então pessoal, agora é alinhar essa peça no torno, igual eu mostrei a outra para vocês. É uma peça pesada, a gente usa a ajuda do contraponto. Depois de apertar tudo certinho, alinha ela certinho lá. E aí vamos usinar a peça sempre com aqueles cuidados.
Então mostrar pra vocês aí, olha. Essa é maior, como eu falei pra vocês, é maior. Olha que ela ficou raspando ali no carro. A parte de baixo ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tive que afastar ele e aumentar um pouco o carro superior para ele não ficar pegando aí essa parte de baixo, olha. Mas tem um bom espaço aí. Tem mais de 1 cm aí, tanto na altura quanto pra cá. Entendeu? Então não vai tocar aí. Era só pra vocês verem. Então, bastou chegar o carro um pouco pra frente, não precisou tanto também. O deslocamento dele aqui, olha, não tá grande, então vai trabalhar tranquilo. Velocidade um pouco menor do que aquela. E aí, vai trabalhar tranquilo. Então, mesma coisa. Nesse caso aqui que ela permite eu estar fazendo um furinho no centro, vou fazer um furinho e vim arrastando de dentro para fora, explorando o material. Prendi ele bem preso, como eu mostrei para vocês, está com uns 4 parafusos, porque essa aqui é maior do que a outra, então eu preferi prender ele com os 4. Então, começar essa operação aí. Então, na escolha da velocidade, observe bem se você escolheu a velocidade certa para você, na hora que ligar o torno, não acontecer, como eu falei no outro vídeo, aquela velocidade exagerada e você ter que estar revertendo esse torno, dando aquele tranco. Peças pesadas, isso é altamente perigoso. Então, sempre a velocidade baixa para a gente ver como é que está essa peça e dar um toque, olha. A peça eu já testei ela manualmente, ela está totalmente centrada aí. Então a gente vê que a peça gira uniforme, não toca em nada. Entendeu? Quando eu for usinar, eu vou aumentar mais um pouco essa velocidade. Vai dar para trabalhar aí aos 100, 160 RPM tranquilo. Que embora é uma peça grande, mas é uma peça grossa. Ela não é uma peça que vai ficar em falso na máquina. Vou aumentar um pouco a velocidade. 100 RPM. Deixa eu ajustar essa broca corretamente. Então toda vez que vamos ajustar a ferramenta, desengrenamos o torno, deixamos ele livre. Pronto, é só um apontamento pequenininho, só para a gente poder tirar material. Então, olha para vocês verem o tamanho dela aí, olha. 33 centímetros, 320 milímetros por 330 por 320. Então, é uma peça grande. Aqui já está quase no final ali do curso do torno, olha. Para vocês verem, olha. Entendeu? Então já chegou no canto aqui, no máximo onde é que ele pode vir aqui. Então, vou começar essa operação. Então tá aí a 160 RPM. E aí já está engrenado aí. Como eu falei para vocês, é uma operação que requer paciência, né? Demora um pouco. O passe é pequeno e a velocidade também é baixa, para a gente poder trabalhar com maior segurança. Se possibilitar colocar o contraponto, dá para trabalhar com a velocidade até um pouco maior. Mas aí não tem necessidade não, é uma peça só, não vai ter diversidade de peças, dá para trabalhar tranquilo. Então aí, eu vou dar uma parada aqui e depois eu dou mais uma filmada para vocês verem. Você já deu para ver ali o deslocamento dela, devagar. Então olha para vocês verem, já deu um passe, né? Olha. Então para vocês verem o quanto a peça está mais irregular do que aquela outra, olha. Tá vendo? Vocês veem que ela gastou mais no meio aí. Às vezes a pessoa pega uma placa lá e acha que está certinha. Para vocês verem aí, tá vendo? Como ela não é uma chapa uniforme, ela tem os seus defeitos aí
de empeno, às vezes até usou essa chapa para fazer alguma coisa, empenou ela. Por isso que é necessário a gente fazer essa correção. Então, vou dar continuidade aí, como vocês viram, é uma operação lenta. Fazer um lado, depois fazer o outro. Vou mostrar para vocês aqui, olha, essa aqui eu já planejei, como mostrei para vocês a outra. Aí eu tava conversando com o Márcio Roberto, ele falou que o melhor seria fazer tipo um queijo suíço, cheio de furos, intercalado furo 12 milímetros e furo de 8 milímetros, para a gente passar barra roscada ou parafuso, do que tá fazendo os rasgos. Então eu vou seguir essa ideia dele aí. Como eu falei para vocês, eu prendi aqui, ó, eu prendi no torno. Essa última aí vocês viram que deu um pouco mais de trabalho, por causa que ela é uma peça maior. Então a gente tem que ter cada vez mais cuidado, porque como eu estava falando para vocês, quando a ferramenta está passando aqui, olha, é tranquilo. Mas quando ela sai, que ela vem aqui, olha, é como se desse aquela arrancada de cavaco aqui. E vem para aqui e assim por diante até terminar. Então esse ponto aí a gente tem que ter mais cuidado. Agora eu estou planeando aqui, para deixar no esquadro, aquela que eu falei para vocês que eu vou fazer os L, ou melhor, fazer os esquadros dela. Aí eu estou planeando aqui, aí vou vir com a fresa aqui, e já deixo ela na mesa aí, vem aqui, aqui e aqui. Então quando eu cortar aqui, eu vou ter um bom esquadro aqui, para apoiar a peça na hora de soldar, ela não está fugindo. Então vai ter um bom esquadro para servir tanto de suporte, quanto na hora de soldar. A fresa que eu estou usando, estou usando aqui essa fresa cilíndrica. Aí o Márcio estava falando que essa fresa ela é bom trabalhar deitada aqui. Mas como eu não tenho suporte adaptador, então eu fiz um haste para ela aqui. Eu fiz um pouco maior, nem precisava ser tão grande assim. Tem uns 18 aqui, tamanho. Fiz ela. E aí eu dei um pontinho aqui na ponta dela com solda inox. Eu fiz ela, ficou bem justinha. Coloquei a chaveta, o rasgo da chaveta, fez aqui também. Basta colocar ali, prender. Prendi, e aí vem com a frezinha e faz o rasgo com a chaveta. Isso é fácil demais. A 100 RPM. Aquece demais. Então pessoal, é um pouquinho demorado. Eu vou desligar aqui e depois finalizar eu mostro para vocês como ficou. O processo é demorado e requer que tá colocando o óleo aqui, senão ela termina esquentando a fresa. Bem pessoal, então mostrar para vocês, olha. Ficou certinho. E ontem eu fazendo o trabalho aqui, dei uma bobeira. Assim que eu desliguei a máquina, ela ainda rodando, isso é um erro danado, eu fui limpar aqui, olha. No que eu levei aqui, a fresa lá pegou o pano aqui, olha, e deu um beliscão na ponta do meu dedo aqui, olha. Pegou quase no meio da unha e arrancou. Então, é um erro danado isso, né? Terminei de fazer o serviço, aquele que eu falei para vocês em outro vídeo. Às vezes, quando a gente está terminando um serviço, é onde é a probabilidade de acontecer mais acidente, porque a gente descuida. Já estou terminando. Então, eu falei sobre isso e terminei cometendo esse erro. Terminei de passar tudo certinho. Olha aqui, a ferramenta está aqui. A ferramenta está lá. Eu desliguei a máquina. Ela estava a 60 e poucos RPM. E ela ainda ficou aqui, ó, só o embalo da máquina mesmo, girando. E eu passando o pano aqui. A hora que eu levei aqui, olha, ele pegou lá, enroscou o pano e puxou. A fresa pegou lá na cabeça, lá, ó. Mais um pouquinho e arrancava o dedo, entendeu? Por descuido. Então pessoal, eu vou agora cortar ele aqui, que vai ficar esse L aqui certo, o esquadro certo. Aqui do outro lado a mesma coisa. E colocar lá na peça para a gente começar a soldar ela. Como eu falei para vocês, eu não vou abrir os rasgos. O Márcio estava falando que seria melhor fazer como um queijo suíço. Daria para prender mais peças. Então, no decorrer aí eu vou mostrando a vocês como está ficando. Então, se vocês estão gostando, deixa o ok de vocês. Muito obrigado e até a próxima.